Pai de São Jesus Cristo, amada igreja, o salmo de hoje é o salmo de número 37, amém? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem detenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê quem vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Glória a Deus. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-te no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos resfalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota, o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmo lindo, né? Esse salmo de número 37, glória a Deus. Jamais devemos invejar os ímpios, embora alguns deles possam ser extremamente populares ou excessivamente ricos. Não importa quanto tenham, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aqueles que seguem a Deus não vivem como os ímpios, por isso herdarão tesouros no céu. O que um incrédulo adquire na terra, poder durar toda a vida dele aqui. Mas o que você alcança segundo a Deus, durará para sempre. Davi nos convidou a deleitarmos no Senhor e a entregarmos tudo o que somos, temos e fazemos a Ele. Mas como pode ser isto? Deleitar-se em alguém significa experimentar grande prazer e alegria em sua presença. Isso só acontece
quando conhecemos bem tal pessoa. Deste modo, para deleitarmos no Senhor, devemos conhecê-lo melhor. O conhecimento do seu grande amor por nós fará com que, de fato, deleitamo-nos nele. Entregar-se ao Senhor significa submeter tudo, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos bens e talentos, ao seu controle e à sua direção. Entregarmos a Deus significa confiar nele, acreditando que o Senhor pode cuidar de nós melhor do que nós mesmos. Devemos estar dispostos a esperar pacientemente em Deus, para que ele decida o que é bom para nós. A ira, o furor e a inveja são emoções completamente destrutivas. Elas revelam nossa falta de fé de que Deus nos ama e está no controle de tudo. Não devemos preocupar-nos, e sim confiar em Deus, entregando-nos a Ele para que nos guarde e use. Se você der excessiva atenção aos seus problemas, poderá tornar-se ansioso e irritadiço. Mas se concentrar sua atenção em Deus, em sua bondade, encontrará a paz. Ser manso e humilde dificilmente parece ser o comportamento apropriado para se lidar com os inimigos, mas as guerras do Senhor são combatidas com a fé, a mansidão, a humildade, a esperança em seus livramentos. Jesus prometeu uma recompensa para aqueles que agem humildemente. Glória a Deus. Nosso Deus, ele é fiel. Podemos dizer muito sobre o caráter de uma pessoa pelo modo como ela usa o dinheiro. O ímpio rouba sobre a desculpa de obter um empréstimo. O justo dá generosamente ao necessitado. O ímpio visa apenas seu lucro, enquanto o justo se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Deus se deleita em quem o segue e confia nele, e procura fazer a sua vontade. O Senhor observa, assegura cada passo de seus servos fiéis. Se você deseja que Deus dirija os seus passos, procure o conselho dele e antes de começar a caminhar. Na época de Davi, como hoje, havia crianças passando fome. Então ele quis dizer quando afirmou que os filhos dos justos não passariam fome. Certamente, porque sabia que os crentes deviam ajudar os necessitados na época de Davi. Israel obedecia às leis do Senhor, que asseguravam que o pobre deveria ser tratado. Havia ao mérito suficiente para todos. Quando se esquecia de Deus, os ricos cuidavam somente de seus interesses, os ímpios. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, meu Pai, Tu és lindo, Jesus. Palavra linda. Certamente, porque sabia que os crentes deveriam ajudar os necessitados. Na época de Davi, Israel obedecia às leis do Senhor, que asseguravam que o pobre deveria ser tratado com justiça e misericórdia. Quando a nação era obediente, havia alimentado o suficiente para todos. Quando se esqueça de Deus, os ricos cuidavam somente de seus interesses. Os pobres sofriam muito. Quando vemos um irmão Cristo sofrendo, normalmente podemos de 3 modos, como os antigos de Jó podem dizer que a pessoa acarretou a situação, que se trata de uma prova para desenvolver a paciência e confiança da pessoa em Deus. Ou podemos ajudá-lo, Davi, apropriando, glória a Deus, aleluia, que se trata de uma prova para desenvolver a aparência, confiança da pessoa em Deus. Ou podemos ajudá-la, Davi aprovaria apenas a última opção, embora hoje muitos governos tenham programas para ajudar os necessitados. Isso não é desculpa para ignorarmos a pobre e carente, o carente que estejam a nós. Glória a Deus, deleita-te, descansa no Senhor, o Senhor ele vai conceder o desejo do teu coração. Espera, confia,
porque a vitória é certa, não está demorando. Deus está caprichando para te dar a vitória. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar em nome de Jesus?